Se Deus é bom, por que tanta gente boa vive na pobreza? Se a Bíblia é o livro mais lido da história da humanidade, por que tanta gente que a lê continua sem dinheiro, sem direção, sem paz? Algo não fecha. E hoje eu vou te mostrar exatamente o que é esse algo, porque a resposta está dentro da própria Bíblia, e ela é muito mais poderosa do que te ensinaram. Fique comigo até o final, porque o que eu vou compartilhar aqui pode literalmente mudar o rumo da sua vida. Durante séculos, uma ideia foi repetida tanto que virou verdade na cabeça das pessoas. Dinheiro é a raiz de todos os males. Você já ouviu isso, não é? Mas aqui está o problema. Isso é uma citação incompleta. E uma citação incompleta é uma mentira disfarçada de versículo. O que a Bíblia realmente diz, em 1 Timóteo 6:10, é: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Percebe a diferença? O dinheiro em si não é o problema, mas o amor desordenado por ele é. E existe uma distância enorme entre ter dinheiro e ser escravo do dinheiro. E a Bíblia conhece essa diferença melhor do que qualquer livro de finanças que você já leu. Porque a Bíblia não foi escrita por pessoas que nunca viram riqueza. Foi escrita por pessoas que entenderam a riqueza de um jeito que o mundo moderno ainda está tentando aprender. Vamos começar do começo. Gênesis 13:2 diz: Abrão era muito rico em gado, prata e ouro. Abraão, o pai da fé, o homem que caminhou com Deus mais de perto do que qualquer outro de sua geração, era muito rico. E não era pouco, era muito. E o texto sagrado não fala isso com vergonha. Não diz: mas infelizmente ele tinha muito dinheiro. Ele diz isso com naturalidade, como se riqueza e fé andassem juntas. Porque andavam. Agora me diz, quem te ensinou que ser pobre é mais espiritual do que ser rico? Isso não veio da Bíblia. Isso veio de uma interpretação torta, repetida por gerações, que confundiu humildade com miséria e desapego com fracasso. Humildade não é não ter dinheiro. Humildade é saber de onde o dinheiro vem e usar ele para algo maior do que você mesmo. Tem um versículo em Josué 1:8 que é, na minha opinião, um dos maiores segredos de sucesso já escritos na história da humanidade. E ele está bem ali, aberto, para qualquer pessoa ler. Mas pouquíssimas entendem o que ele realmente significa. Deus estava prestes a entregar a Josué a maior conquista da vida dele. E antes de tudo começar, ele disse: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que guardes e faças conforme tudo o que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Agora para, lê de novo devagar. Medita nele dia e noite. Isso é a descrição mais precisa de como o cérebro humano funciona, que você vai encontrar em qualquer texto antigo. O que você medita, você internaliza. O que você internaliza, você acredita. O que você acredita, você age. E o que você age, determina o que você conquista. Deus não disse: Josué, eu vou te dar tudo enquanto você descansa. Ele disse: medita, guarda, faz, e então prosperarás. A prosperidade em Josué não era uma promessa passiva, era o resultado de uma mente renovada em contato constante com a verdade. E aqui está a razão pela qual muita gente ora, mas não muda. Você não está pobre por falta de fé. Você pode estar preso por causa dos padrões que carrega na sua mente. Padrões que foram formados muito antes de você escolher qualquer coisa conscientemente. A família te disse que dinheiro é difícil. A sua cultura te disse que rico é desonesto. A religião distorcida te disse que sofrimento é virtude. E aí você ora pedindo prosperidade com a boca, enquanto a sua mente inteira grita o oposto. A Bíblia já sabia disso. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo não disse: transformai-vos pelo esforço do seu trabalho. Não disse: pela quantidade de horas que você trabalha. Disse: pela renovação da mente, porque tudo começa dentro, sempre. Em qualquer época da história, em qualquer lugar do mundo, a mudança exterior começa com uma transformação interior. Deixa eu te contar uma cena que acontece em milhares de casas todo dia. Um jovem chega animado para o jantar, os olhos brilhando. Ele acabou de ter uma ideia, um negócio, um projeto, uma visão de algo que pode mudar a vida dele. E antes mesmo de terminar de falar, alguém na mesa, alguém que ele ama, alguém que ele respeita, diz: filho, isso é arriscado. Melhor garantir o que você tem. Na nossa família nunca ninguém ficou rico. Não vai ser você o primeiro.
Dinheiro não cai do céu. Para de sonhar e vai trabalhar. E o jovem engole a ideia, engole o brilho, engole o sonho. E aquela voz, dita com amor, dita com medo, dita com a melhor das intenções, vai morar dentro da cabeça dele por décadas. Isso tem um nome, chama-se herança invisível. E ela é mais poderosa do que qualquer herança financeira que você possa receber ou deixar de receber. Preciso ser honesto com você aqui. As pessoas que mais te amam no mundo podem ser, sem querer, as maiores limitadoras da sua vida. Não por maldade, mas por medo, por experiência própria de dor, por um sistema de crenças que foi passado de geração em geração, como um gene, mas um gene que não é biológico, é mental, é emocional, é espiritual. Quando sua mãe diz, dinheiro é difícil, ela está te amando, ela está tentando te proteger da dor que ela mesma sentiu. Mas ao mesmo tempo, ela está plantando dentro de você uma semente que, se você não arrancar, vai crescer e ocupar todo o espaço que poderia ser do seu sucesso. A Bíblia entende isso. Provérbios 13:20 diz: anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos loucos se tornará mau. Repara que o texto não diz, o companheiro dos loucos vai se tornar louco por escolha. Diz que ele se tornará. É um processo, é gradual, é quase invisível. Você não percebe o dia em que começa a pensar como as pessoas ao seu redor. Você simplesmente um dia acorda e pensa. Por isso, o maior ato de amor que você pode fazer pela sua família não é concordar com tudo o que ela acredita, é crescer além do que ela conhece e depois voltar para mostrar que era possível. Agora deixa eu te falar de um homem que nasceu com tudo e mesmo assim buscou mais. Salomão, filho de Davi, o homem mais rico que já pisou nesta terra. Mas o que pouca gente sabe é que Salomão não pediu riqueza para Deus. Em 1 Reis 3:9, quando Deus apareceu para Salomão em sonho e disse: pede o que queres que eu te dê, Salomão respondeu: dá, pois, ao teu servo um coração que saiba ouvir, para governar o teu povo e para que eu possa discernir entre o bem e o mal. Um coração que saiba ouvir, discernimento, sabedoria. E o que aconteceu depois? Deus disse: porque pediste isso, e não pediste longa vida, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos. Eis que faço conforme as tuas palavras, mas também te dou o que não pediste, riquezas e glória. Lê isso de novo com calma. Salomão não correu atrás do dinheiro, ele correu atrás da capacidade, e o dinheiro correu atrás dele. Isso não é coincidência bíblica. Isso é um princípio eterno que funciona hoje da mesma forma que funcionou há 3.000 anos. Quando você desenvolve quem você é, o que você tem se torna consequência. Mas não para por aí. Salomão não foi rico só por milagre. Ele foi rico porque aplicou todos os dias princípios que ele mesmo registrou no livro de Provérbios. Provérbios 10:4 diz: a mão negligente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Diligente. Essa palavra em hebraico, charutz, significa afiado, determinado, incisivo. Não é só trabalhar muito. É trabalhar com precisão, com foco, com intenção. Salomão observava como as coisas funcionavam. Ele entendia comércio, arquitetura, diplomacia, agricultura, relacionamentos. Ele não era um homem de uma habilidade só. Era um homem que aprendia sem parar. E em Provérbios 24, 3-4, ele escreveu: com sabedoria se edifica uma casa, com inteligência ela se consolida. Com conhecimento seus quartos se enchem de toda sorte de riquezas preciosas e agradáveis. Repara na sequência: sabedoria, inteligência, conhecimento. Primeiro você constrói a base certa, valores, caráter, propósito. Depois você consolida com inteligência, estratégia, planejamento, consistência. E então, como resultado natural, os quartos se enchem. Não é o contrário. Você não enche os quartos primeiro e depois aprende. Você aprende primeiro, e os quartos se enchem por consequência. Quantas pessoas você conhece que tentam fazer exatamente o contrário? Que querem o resultado antes de construir a fundação? Existe uma frase que as pessoas adoram repetir: dinheiro não traz felicidade. E eu vou te dizer algo que pode te surpreender. A Bíblia concorda e discorda ao mesmo tempo. Eclesiastes 10:19, escrito pelo próprio Salomão, diz: o pão é feito para o riso, o vinho alegra a vida, e o dinheiro responde a tudo. O dinheiro responde a tudo. Salomão não tinha medo de dizer isso, porque ele sabia por experiência própria que a pobreza não é espiritual. A pobreza é uma prisão.
Ela limita suas escolhas, estreita seus horizontes, drena sua energia com problemas que dinheiro resolveria em minutos. Mas o mesmo Salomão também escreveu, em Provérbios 17, 22. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Então, onde está a verdade? A verdade está em entender que dinheiro sem propósito é vazio, mas propósito sem recurso é frustração. Felicidade real é ter paz com Deus, clareza no propósito, amor nas relações. E sim, recursos suficientes para viver com dignidade, gerar impacto e deixar herança. Isso não é contradição, é completude. Deixa eu te fazer uma pergunta diferente agora. Você já conheceu alguém que trabalhou a vida inteira, acordou cedo, dormiu tarde, não faltou um dia sequer, e mesmo assim chegou nos 50, 60 anos sem nada construído, sem reserva, sem negócio, sem legado, cansado por dentro de um jeito que o fim de semana não resolve? E você já conheceu outra pessoa que parece trabalhar menos, parece mais leve, mais tranquila, e as coisas simplesmente acontecem para ela? A diferença entre essas duas pessoas não é sorte, não é esforço, é algo muito mais profundo, e a Bíblia explica isso com uma clareza que vai te deixar sem palavras. A lei mais poderosa do universo está escrita em Gálatas. Gálatas 6:7 diz: Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A maioria das pessoas lê esse versículo pensando em pecado e consequência. E sim, ele fala isso, mas ele fala muito mais. Ele está descrevendo uma lei tão real quanto a gravidade, uma lei que não escolhe religião, raça, país ou classe social. O que você semeia, você colhe. Simples assim, assustador assim, libertador assim. Se você semeia tempo aprendendo, colhe capacidade. Se você semeia disciplina hoje, colhe liberdade amanhã. Se você semeia valor na vida das pessoas, colhe relacionamentos que abrem portas que dinheiro nenhum compra. Mas aqui está o lado que ninguém gosta de ouvir. Se você semeia distração, colhe atraso. Se você semeia ressentimento, colhe isolamento. Se você semeia a mentalidade de que o mundo te deve algo, colhe uma vida de espera que nunca termina. A lei não mente. A lei não tem favoritos. A lei simplesmente funciona. Volta na cena do homem que trabalhou a vida inteira e não construiu nada. Ele semeou esforço. Mas esforço em quê? Provérbios 21:5 responde: Os planos do diligente tendem à abundância, mas todo aquele que se apressa tende à pobreza. Lê de novo. Todo aquele que se apressa tende à pobreza. Isso é revolucionário, porque a nossa cultura glorifica a pressa, glorifica o agito, glorifica a pessoa que está sempre ocupada, sempre correndo, sempre com 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas Salomão, que conhecia a riqueza do jeito que você e eu nunca vamos conhecer, disse que quem se apressa tende à pobreza, porque pressa sem plano é energia desperdiçada, é semear em qualquer terra, sem escolher o solo, sem preparar o terreno, sem entender a estação. O diligente planeja. O diligente escolhe onde vai colocar sua energia. O diligente entende que não é sobre quantas horas você trabalha, é sobre em qual direção você está caminhando. Um barco sem leme pode ter o melhor motor do mundo, vai se mover muito, mas não vai chegar a lugar nenhum. Semear no solo certo é o princípio que muda carreiras. Jesus sabia disso. Em Mateus 13, na parábola do semeador, ele descreve 4 tipos de solo, e o semeador é o mesmo. A semente é a mesma, o sol é o mesmo, a chuva é a mesma. O que muda é o solo. E qual é o solo da sua vida? O solo é a sua mente, são os seus valores, é o ambiente que você escolheu, são as pessoas com quem você passa seu tempo, é o que você alimenta dentro de você todos os dias. Você pode ter o melhor conselho do mundo plantado num solo ruim, e ele não vai crescer. Por isso, 2 pessoas podem ouvir a mesma palestra, ler o mesmo livro, receber a mesma oportunidade e ter resultados completamente diferentes. A semente foi igual, o solo era diferente. Então, antes de perguntar, o que eu preciso fazer para ganhar mais dinheiro? A pergunta certa é, qual é o estado do meu solo hoje? Você está pronto para receber o que está pedindo? Sua mente está preparada para administrar o que você quer construir? Porque Deus não vai colocar nas suas mãos o que sua mente ainda não consegue sustentar. E aqui chegamos em algo que precisa ser dito. Existe um tipo de sofrimento que só quem conquistou muito conhece. É o sofrimento do vazio depois da vitória. É chegar no topo e se perguntar,
É isso? Era isso que eu queria tanto. Salomão viveu isso, e ele foi corajoso o suficiente para escrever sobre isso. Eclesiastes 2:11 diz: Então atentei para todas as obras que as minhas mãos tinham feito e para o trabalho que com tanto afã realizei. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Esse é Salomão falando, o homem mais rico da história, o homem que tinha tudo. E ele estava vazio. Por quê? Porque ele tinha construído muito, mas tinha esquecido do porquê. Ele tinha acumulado sem propósito, tinha conquistado sem conexão, tinha chegado ao topo e descoberto que tinha escalado a montanha errada. E essa é a armadilha mais sofisticada que existe. Não é a pobreza que destrói mais vidas. É o sucesso sem propósito. É a riqueza sem alma. É a conquista sem significado. Então qual é a diferença entre o dinheiro que esvazia e o dinheiro que preenche? Deuteronômio 8:18 diz: Lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir riqueza. A força para adquirir riqueza vem de Deus. Mas o texto não para aí. Na sequência, Moisés alerta Israel: Não esqueça de onde veio quando chegar lá. O dinheiro que liberta é o que carrega um propósito maior do que você mesmo. É o dinheiro que paga a faculdade do filho, que liberta o cônjuge de um trabalho que o mata por dentro, que financia um projeto que impacta pessoas, que permite que você durma sem ansiedade e acorde sem medo. Esse dinheiro não é pecado. Esse dinheiro é fruto de uma vida alinhada. E para chegar até ele, você não precisa trair seus valores. Você precisa, na verdade, honrá-los mais do que nunca. Porque quando você constrói com caráter, o que você constrói dura. Provérbios 10:22 encerra com perfeição. A bênção do Senhor enriquece e não traz tristeza consigo. Não traz tristeza. Não traz vazio. Não traz aquela sensação de que algo ainda está faltando. Porque foi construído do jeito certo, com as mãos certas, para os fins certos. Chegamos até aqui juntos. E se você assistiu até esse momento, eu quero que você saiba uma coisa antes de eu continuar. Você não é uma pessoa comum. Pessoas comuns fecham o vídeo nos primeiros 2 minutos. Pessoas comuns não buscam crescer. Pessoas comuns não fazem as perguntas difíceis. Você ficou. Isso já diz quem você é. E agora eu vou te entregar o que você veio buscar. A Bíblia não é um livro vago sobre dinheiro. Ela tem um sistema testado por milênios, aplicado por reis, por comerciantes, por construtores de impérios, e que funciona hoje da mesma forma que funcionou no deserto, no palácio e no templo. Esse sistema tem 3 pilares, e a ordem deles não é opcional. Primeiro pilar, dar. Eu sei, parece contraintuitivo. Você quer acumular, e eu estou te dizendo para dar primeiro? Sim, e a Bíblia é radical nisso. Provérbios 11:24-25 diz: Há quem espalhe, e ainda lhe aumenta o ter, e há quem retenha mais do que é justo, mas empobrecerá. A alma generosa prosperará, e quem abastece os outros também será abastecido. Isso não é poesia, é um princípio de funcionamento da vida. Quando você dá com intenção, com alegria, com propósito, você está declarando para a sua própria mente que você vive na abundância, que você tem mais do que precisa, que o fluxo da vida passa por você, e a sua mente começa a agir de acordo com essa crença. Começa a enxergar oportunidades que antes eram invisíveis. Começa a criar conexões que antes pareciam impossíveis. Dar não empobrece. A mentalidade de escassez empobrece. E dar é o remédio mais poderoso contra ela. Segundo pilar, guardar com inteligência. Provérbios 21:20 diz: Há um tesouro precioso e azeite na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. O sábio guarda. O insensato consome tudo. Isso não é sobre ser avarento. É sobre ter respeito pelo fruto do seu trabalho. É sobre entender que o que você não consegue guardar, você também não consegue multiplicar. Toda grande construção começa com uma reserva. Toda árvore começa com uma semente guardada, não consumida. Se tudo o que entra sai imediatamente, você nunca vai ter o capital financeiro, emocional, espiritual para dar o próximo salto. Guardar é um ato de fé no seu próprio futuro. Terceiro pilar, multiplicar com sabedoria. Em Mateus 25, Jesus conta a parábola dos talentos. Um senhor entrega recursos aos seus servos antes de viajar. Um recebe 5 talentos, outro 2, outro 1. Quando o senhor volta, o que recebeu 5 tinha feito 10. O que recebeu 2 tinha feito 4. E o que recebeu 1, por medo, por insegurança, por falta de visão, enterrou o que tinha.
E o Senhor não elogiou quem enterrou. Ele chamou esse servo de preguiçoso e mau. A mensagem é pesada e linda ao mesmo tempo. Deus não quer que você enterre o que Ele te deu. Ele quer que você multiplique. Multiplicar pode ser um negócio, pode ser uma habilidade desenvolvida, pode ser um investimento, pode ser um filho bem criado, pode ser uma comunidade transformada, mas tem que ser algo. O que foi dado para você não foi dado para ficar parado. Agora vem o verdadeiro legado, a pergunta que vai ficar na sua cabeça. Aqui está a pergunta que eu quero que você carregue depois que esse vídeo acabar. Não é quanto dinheiro eu quero ter. A pergunta é: quem você quer ter sido quando chegar no final da sua história? Porque no fim, ninguém vai lembrar do seu saldo bancário. Vão lembrar de como você tratou as pessoas. Vão lembrar do que você construiu que durou. Vão lembrar se você foi corajoso o suficiente para viver com propósito, ou se você deixou o medo escolher a sua vida por você. Provérbios 13:22 diz: o homem bom deixará herança aos filhos dos seus filhos, filhos dos filhos, 2 gerações à frente. Isso significa que o que você decide hoje não afeta só você. Afeta pessoas que ainda nem nasceram. Afeta um nome que pode durar, uma história que pode inspirar, um caminho que pode ser seguido. Riqueza real não é o que você acumula, é o que você constrói que continua depois de você. Vamos fechar o círculo. A Bíblia nunca disse que dinheiro é pecado, disse que o amor desordenado por ele é. A Bíblia nunca disse que pobreza é virtude, disse que humildade é. E humildade é saber de onde vem tudo o que você tem. A Bíblia nunca disse que você deve cruzar os braços e esperar milagre. Disse para meditar, guardar, agir e então prosperar. Abraão foi rico, Salomão foi rico, José foi de escravo a segundo no comando do Egito, Davi saiu de pastor para rei. E todos eles, todos, tinham uma coisa em comum. Eles não separaram fé de ação, não separaram Deus de estratégia, não separaram espiritualidade de excelência. Eles entenderam que Deus não chama ninguém para a mediocridade, e você foi chamado para muito mais do que está vivendo agora. Eu acredito nisso. E no fundo, no lugar mais honesto dentro de você, você também acredita. Agora é a sua vez de agir. E a ação começa aqui, agora, nesse momento. Se esse vídeo plantou alguma coisa em você, se uma frase te tocou, se um versículo abriu algo por dentro, se você enxergou sua vida de um ângulo diferente, então eu preciso que você faça 3 coisas agora. Primeira, clica em curtir nesse vídeo. Não é só um gesto simbólico, é você dizendo para o mundo: eu escolho crescer. E é você ajudando esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. Segunda, se você ainda não está inscrito nesse canal, inscreve agora e ativa o sino. Porque o que a gente está construindo aqui, essa conversa sobre fé, dinheiro, propósito e vida real, é uma jornada. E você não vai querer perder o próximo capítulo. Terceira, e essa é a mais importante. Nos comentários agora, escreve a seguinte frase: eu fui feito para prosperar. Não porque é bonito escrever, mas porque a primeira vez que você declara algo em voz alta, ou por escrito, começa a se tornar real para você de um jeito diferente. A sua mente precisa ouvir isso. O seu coração precisa sentir isso. E talvez alguém que está em dúvida, lendo os comentários agora, precise ver que você acredita, para ter coragem de acreditar também. Eu fui feito para prosperar. Escreve isso agora. Eu quero terminar com o versículo que, para mim, resume tudo o que conversamos hoje. 3 João 1:2. Amado, acima de tudo, desejo que te vá bem e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Repara, Deus deseja que te vá bem, que você tenha saúde, assim como bem vai a tua alma, corpo, mente, espírito, finanças, relacionamentos, propósito. Deus não quer um pedaço de você prosperando enquanto o resto desmorona. Ele quer a sua vida inteira florescendo, de dentro para fora, do espiritual para o material, do quem você é para o que você constrói. Essa é a riqueza que a Bíblia promete para quem caminha alinhado. Não é só conta cheia, é vida cheia. E você merece isso. Agora vai, porque o campo está esperando pelo semeador, e o semeador é você. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe cada passo da sua jornada.